Paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para falar novamente da palavra do Senhor Jesus, das quais nós temos que observar as Escrituras. Exatamente o que eu vou mencionar hoje segunda carta aos Tessalonicenses. O que é Tessalonicenses? É uma igreja primitiva, aonde tinha tudo, porque o Espírito Santo morava, correto? Morava e fazia milagres, fazia um movimento incrível, mas ela decaiu. Depois vamos falar da decadência, que até hoje faz efeito. Mas, e também quero falar também de as palavras de Jesus, que nós temos que entender que Jesus usou ortografia do local para comunicar com as pessoas. Vou falar um exemplo, que até hoje eu vi pregações adversas. Meu Deus, eu fico muito chateado com as pregações desviadas, vou dizer assim. Por exemplo, Deus chamou os 12 para fazer a Santa Ceia. Ou seja, o que é a Santa Ceia, meu Deus? Nós precisamos saber o que é a Santa Ceia. Santa Ceia. Naquele dia, naquele tempo, Jesus disse, em espírito, ele disse. Mas o que é? Primeiro eu vou explicar o que é a Santa Ceia. É que ele foi explicar que tudo o que ia acontecer com ele. E também o que viria depois. Se a gente ficar numa pregações pensando na água que está fervendo no fogão, a gente não observa explicações corretas. Por exemplo, ele chamou os 12 para fazer a Santa Ceia. Eu necessito comer a Santa Ceia com vocês. Ou a Páscoa, né? Ou tanto faz, tanto fez, tudo é igual. A Páscoa é uma festa muito grande dos judeus até hoje. Que é a libertação. Você está preso e é livre. Você está doente e é curado. Mais ou menos assim. Você tem que comemorar mesmo. Eu sempre comemoro as coisas que Jesus fez na minha vida, certo? Tirou da morte e hoje estou aqui pregando a palavra do Senhor Jesus. Pro médico já estava morto. Para vocês entenderem uma ideia. Mas assim, quando ele disse, entre nós tem um diabo. Hoje, se a gente não explicar o que é isso, vão condenar o Judas. Como eu vejo muita gente, muitos pastores desavisados, explica que Jesus errou ao convidar Judas Iscariote para fazer parte. Jesus nunca errou, meu filho. Para começar, ele vai vir julgar os vivos e os mortos, ajudar Jesus em os vivos e os mortos. Como é que ele está no inferno? Eu queria estar lá no lugar de Judas. Não fazer o que ele fez, mas fazer parte da história. Eu queria fazer parte da história de Jesus. Com a ordenança de Deus. Né? Você acha que Jesus não podia falar, faça de mim, diabo, eu vou fazer o que eu sou Deus mesmo e tal. Ele não fez isso. Porque quando você está na história, ele deixa, faça rápido, ele disse. Então,
Nós temos que entender que a ortografia de Deus é na palavra do momento que o pessoal estava ouvindo. Então, aqui Paulo, ele relata uma carta aos Tessalonicenses, porque ele fez a igreja, e pediu que o Espírito Santo acompanhasse as 7 igrejas para nos fortalecer espiritualmente. Eu imagino se as 7 igrejas não errassem, não entrasse a mácula. Puxa vida, como era lindo, não? Tinha menos hospitais, quase nada, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tinha hospitais, não tinha as guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, e tá vindo a Terceira Guerra. Ah, será? Não, será não, é verdade. Porque o povo só pensa em armas. Ó, não pensa em enxada, não. Só não pensa em trabalhar, não. Pensa em matar, né? Fazer guerra. O povo pensa assim. Por isso veio as máculas, né? Veio as coisas. E o Espírito Santo saiu das 7 igrejas, né? E ela foi derribada. Não tem uma em pé. Certo? Não tem uma em pé. Nós fizemos as milhões, mas o interessante é que o Espírito Santo não opera nas milhões. Aonde opera o Espírito Santo? No seu quarto. Onde verdadeiramente você chora, clama, pede, com as nossas palavras, com as nossas inteligências. E acontece que todas estão sem o manifesto do Espírito Santo. Por que todas, pastor? Você está forte? Na sua igreja faz milagres? Então responde a minhas perguntas. Se eu estou errado ou confundido aqui. Eu sei que o Espírito Santo não confunde. Se você vê pessoas dizendo milagres, é porque eles estão fazendo uma apologia daquela igreja. Estão levantando lá os cabras lá. E bom, para falar da palavra, ele chegou a segunda carta, ele foi tão sincero. Está nas cartas aos Tessalonicenses, de capítulo 2, versos 13. Ele disse assim, vamos entender os aconselhamentos que Paulo fala para nós. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus exigido desde o princípio para a salvação, em santificação ao Espírito e da fé e da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firme e retendo as tradições que vos foram ensinadas. Você sabe que as tradições que foram ensinadas? As coisas de hoje. É Natal. As festas tiranas e as mundanas que está entre nós. Que o homem inventou. Então, vamos sair fora desses ensinamentos aí, meu Deus do céu. Vamos nos pegar mais com Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que vai salvar a gente. Não é as festas, não. Festa.
manifesta. Seja por palavra ou seja por carta vossa. Ele não falou carta nossa, carta vossa. Não é? Está cheio de religiões que ensinam nada que presta. Nada que é verdade. Até usa alguns temas bíblicos para vos enganar. Usa texto bíblico para vos roubar. Usa texto bíblico para tirar da presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas qual é as religiões? Todas que estão por perto de vós. Em Tessereia não tem mais. Em Tiatira não tem mais. As igrejas foram derribadas, como Jesus disse. Hoje, Ele convocou, Ele deu o nosso coração como igreja. Amém? Ministério nenhum fora do contexto Jesus é válido. E o próprio vosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, é Pai que nos amou. Em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Se eu tenho Jesus no meu coração, eu posso crer que vai haver um amanhã. Eu posso crer no amanhã. Console os vossos corações e vos conforme em todas as boas palavras e obras. Meu Deus, o que Paulo quis dizer, meu filho? Ele quis dizer assim, olha, vocês não viram os milagres que o Espírito Santo fez aqui? Vocês não estão vendo que ele pode sair? Vocês não percebem que você vai ficar no mundo comum? Porque quando a gente tem a proteção de Deus, nada nos confunde, nada nos engane, mas os manjares que o mundo prega, é muito saboroso, os manjares do mundo. E Paulo aqui, ele veio com uma paz de Deus, enviando essa segunda carta, dizendo que nós precisamos ficarmos alerta. A Bíblia fala que nós precisamos ficar alerta. Vigiai-vos, porque não saber os dias e a hora que o Filho do Homem virá. Não tem data nos nossos ouvidos e na nossa agenda, tá bom? Não tem data. Mas nós temos 90 anos, 80 anos que Deus nos deu para entendermos o que Jesus ele requer de nós. Por que eu falo isso? Porque quando nós nascemos mediante o pecado. Certo? Seu pai, sua mãe, sua família, nasceu lá. Nós nascemos mediante o pecado. E ficamos ali por 12, 13 anos e precisamos entender que sempre tem um que vai falar uma palavra do Senhor para ele. Não é? Ele diz assim, olha, quando a gente vai na presença do Senhor, eu vou vestir o seu jugo e colocarei o meu mais levinho, que você possa carregar. Bom, ele não vai dar 200 mil quilos para você colocar nas costas e sair, porque ele sabe que nós não podemos carregar. Mas o que é o jugo leve de Jesus Cristo de Nazaré? É difícil, não é fácil.
Não é fácil você entender o Evangelho do Senhor Jesus, não é fácil você andar como crente, falar como crente e proceder como crente. Mas se para Deus, Lucas 1,37, se para Deus nada é impossível, então ele coloca uma coisa possível na nossa vida. O Evangelho é a coisa possível, ele tira a gente do monturo, que para muitos não sabem que monturo é lixo, ele tira a gente do monturo, do lixo, e nos faz coisas grandes. Por exemplo, os 12. Qual 12 estava andando como santo, falando como santo? E muitos falando palavrão aí, roubando. Mateus, ô Mateus, tu é ladrão. E ele trouxe todos sujos, ali ó, todos sujos, e fez a coisa mais linda. Puxa, a coisa mais linda é andar com Cristo, como eles vos andou. Andar com o Salvador, como eles vos andou. Andar como filho de Deus, como ele vos andou. Foi fácil para Deus colocar ele, ó, no ensinamento do seu evangelho? Quem sabe ler Bíblia sabe que foi coisa difícil. Quem deu mais trabalho foi Pedro. Porque Pedro, ele queria entender, mas não entendia. Ele fazia as coisas da forma dele. E Jesus as ensinava, né? Aí ensinava que não era por agressão, não é por força, mas sim poder do Espírito Santo. Demorou, mas ele foi um grande homem, né, que até a sua sombra fazia milagres ou glória. Já pensou? Que lindo. Então Paulo, ele se preocupou, como todo aquele que ora ao Senhor e busca o Senhor, não com esse mundo que está hoje, né? Eu até oro ao Senhor para que Ele dê mais, traga mais pastores, missionárias, evangelistas, para verdadeiramente ensinar a palavra do Senhor. Porque hoje, irmãos, estamos numa decadência profunda. E eu coloco essa decadência como câncer. O câncer, que na medicina, não tem alguém que chega assim, ó, eu curo esse câncer aí. Aliás, espiritualmente tem. Quem cura câncer é Jesus Cristo de Nazaré. Qualquer tipo. Ele cura, ele liberta, ele salva, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Você, irmão, que tem ódio no seu coração, não adianta orar ao Senhor, não. Não adianta clamar ao Senhor. Se o seu coração está cheio de máculas, ódio é uma coisa que todos que vão para o inferno vão ter esse ódio no coração, sabia, irmão? Ou não? Sabia? Ódio do pai, da mãe, do patrão, alguma coisa lá. Infelizmente, eu conheço pessoas que têm ódio, né? Mas o que eu faço? Como Paulo fala da palavra, ó, irmão, cuidado, vem, abre seu coração, saia desse orgulho, saia desse orgulho. Se é um vizinho, dá o paz do Senhor para ele, ou dá um abraço nele. Fala, eu esqueci isso aí, ó, põe uma pedra em cima disso. Eu já vi gente fazendo isso. Olha, tudo renova. Ah, você me deve? Eu te perdoo. Como está na oração do Pai Nosso, né? Então, a gente orar o Pai Nosso e a gente não perdoar o nosso vizinho, a nossa dívida lá. Tá me devendo, corra aqui e tal.
Por que a gente vai cobrar? Perdão é perdão. Tanta gente, não vou mensurar aqui, porque eu já perdoei, estou na palavra, estou pregando a palavra. Nos fez mal. Mas já abracei vários. Abracei vários. E quando mensurava falar o assunto, desconheço esse assunto. Não, eu já não conheço mais esse assunto. Isso é perdoar. E a gente tem que sempre vigiar para que não vos roube de novo. Não é verdade? Não, porque lá no céu é arrancada a força. Se você está pretendente ir para o céu, fala as coisas do Senhor, o inimigo, ele vem fazer as coisas, ele bate na porta da gente também, sabia? Ele, a gente convoca, fala, aqui tá um anjo do Senhor, você pode ir com ele? Ele sai correndo, ele fuge de vós, como diz a palavra, né? Vem maledento, né, na sua casa te visitar e te olhar o que você tem. Jesus, toma conta, Jesus. Espírito Santo do Senhor. Ele toma a rédea e vai embora. Porque não é lugar para ele. Então, se não é lugar para nós não devemos ir. Se não é lugar para Satanás, nós fechamos a porta para ele. De uma forma, falar de Deus todos os dias. Você entendeu? E então, irmãos, ele fala, então, irmãos, estáis firme retendo a tradição. Sai firme. Vamos saber de tal tradição. Festa junina, Natal. Pastor, você não gosta de Natal? Natal é falsidade. Festa junina é oferecida a santos. Que a Bíblia não fala que eles são santos. Sim, trabalhou para Jesus. Mas santificação tem um lugar ali até onde João ficou. Sabe por que João? O João ele foi o último a se consagrar. Jesus consagrou ele para falar do fim do mundo. Apocalipse. O Apocalipse quem escreveu foi João. Escreve aí. Quem escreveu foi João. O pastor Disseu que falou. Vamos ver se ele está certo, vamos ver se está errado. Que ensinação é essa? Então ele disse, e ele chorou muito. João, na ilha de Patmos, ele chorou muito. Muito. É como abrir um livro e falar assim, você vai morrer assim. Meu Deus do céu. Eu vou vir não como Deus, como Jesus, como mestre, como vocês falam, mas vou vir como juiz. Grande juiz com duas espadas, com uma espada, com dois cortes, que corta para cima e corta para baixo. E todo mundo, nesse momento, vai ver. Não vai ter distância que vai atrapalhar Jesus. O mar vai secar. Sabia? Esse grande de água que vocês estão vendo. Quem acredita em Jesus acredita nisso. O mar vai secar. Porque o sol vai se despencar, ou seja, vai aproximar da terra. E nós vamos se queimar todinho aqui. Quem ficar com o diabo, sabe? Você que não fala de Deus, acha que é coisa tal, porque as coisas estão ficando tão feias no Evangelho do Senhor Jesus, que sempre volto para essa parte. Por que eu volto para essa parte? É como Paulo voltou a segunda viagem para nos dizer verdadeiramente o que está acontecendo. Infelizmente, poucos entenderam a mensagem de Paulo. As cartas que Paulo mandou, triste, chorando. Sabe? A pior coisa que a gente pode ter no coração, a gente pregar a palavra, a gente se prepara, não que a gente é melhor, se prepara, porque nós vamos falar de uma coisa de Deus. Aqui, por exemplo, estou falando da coisa de Jesus Cristo de Nazaré.
a gente se prepara e Deus mostra para nós os fracos e os dormindo, como Paulo falou, muitos dormem, né? Vão para a igreja de qualquer forma, sem interesse da palavra, e o diabo entra e você dorme, né? Fica assim, ó. Sai ruim, entra ruim, sai ruim nas igrejas, né? Mas eu vou terminando aqui dizendo: a mensagem mais importante de Jesus Cristo, a mensagem mais importante de Jesus Cristo, muitos não sabem. Qual a mensagem mais? Deus deu muitas mensagens, Jesus falou muitas coisas, é verdade, ensinou muito para nós. Eu amo Jesus, eu amo Jesus. E como ela diz na palavra, não diga que não tenha pecado. Eu tenho bastante pecados. Isso não significa que eu não amo Jesus. Estou misturando a palavra que agora é um pecador, como vos falo. Mas qual a coisa mais importante dentro do Evangelho do Senhor Jesus? Ele pegou 3 anos e meio pregando o quê, meu irmão? A salvação. Dizendo, ó, esse mundo vai acabar, eu vou te colocar em outro mundo. Vós vão virar anjos, anjos eternos. As suas vestes vão ficar brancas como a neve. Essa é a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Ah, pastor, quem anda nas outras igrejas, nos macumbeiros, nos muçulmanos, não sei o que, não sei o que, tem como ir para o céu? Tem um caminho. Qual deles, pastor? Crer que Jesus é o Salvador. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não importa se você é muçulmano. Se você crê em Jesus, acabou. O amor de Deus é diferente do amor do homem. O olhar do homem é julgativo. O olhar de Deus é observar seu coração. Não é verdade? Tem. Tem macumbeiro que pode ir para o céu? Pode. Tem feiticeiro que pode ir para o céu? Pode. É como eu disse, seu coração mudar, tudo vai mudar. Do dia para a noite ou daquele momento. Então, irmão, para não cansar mais os irmãos, essa palavra é de segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, começa do versos 13 e vai até os 17. Observa assim, nós estamos a quase 30 minutos numa pregação. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque um dia eu fui morto e um dia eu voltei. Sabe, irmão? Aqui está uma pessoa que passou por um AVC, acidente vascular, e por mim mesmo, por comer coisas que não pode, beber coisas que não pode, era daquele mundo caótico. Mas hoje eu estou restaurado, como vocês percebem, falando da palavra de Deus, restaurado, curado. Ó, fechado com Jesus Cristo de Nazaré. Porque o amor dele é diferente, irmão. O amor de Deus é diferente. Eu estou falando aqui como testemunho. Eu fui curado de um acidente vascular. Tá bom? Ah, você fala, mas eu conheço gente que morreu. Tá bom. É um outro assunto que nós precisamos. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Sobre dores, cansaços, doenças e tal. Nós vamos falar aqui no texto bíblico. Por que isso acontece, tá bom? Deus
Deus abençoe a todos, que fiquem na grande paz do Senhor. Aqui é o pastor Dirceu de São Paulo, da região oeste de São Paulo, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra veio confirmar. Vamos confirmar Jesus no nosso coração. Vamos amar só Jesus. Vamos amar só Jesus, 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 Jesus. Vamos ser loucos por Ele. Vamos amar Ele. E vamos agradecer a Deus toda vez que a gente acordar. Vamos ajoelhar e dizer: Jesus, Jesus, me salva, me cura. Vamos falar da nossa palavra, Ele entende, tá bom? Vamos falar como a gente fala. Não vamos tentar estudar uma palavra para falar de Jesus, porque Deus que fez as ortografias no mundo, sabia? É outro assunto também, que eu tenho o prazer de contar, por que nós falamos em línguas de japonês, inglês, francês. Isso aí é ordenado por Deus. Bom, é outro assunto que nós vamos falar aqui. Deus abençoe. Amém.